Olá, boa tarde. Há 14 anos, nós mulheres ganhamos maior amparo com a criação da Lei Maria da Penha. Ela tornou crime agressões verbais, físicas e até mesmo psicológicas. Os avanços que a legislação trouxe é apenas um dos destaques de hoje do Jornal da Justiça e você vai ver também. Num evento em comemoração ao aniversário da Lei Maria da Penha, ministra Carmen Lúcia, do STF, diz que pandemia deu maior visibilidade às desigualdades sociais. Um dos pontos que ficou escancarado foi o aumento da violência doméstica. Ministro Alexandre de Moraes determina que seja cumprida a decisão do presidente do STF sobre processo de impeachment contra o governador do Rio de Janeiro. E ainda, STJ nega liberdade a homem que invadiu a sede da Rede Globo no Rio de Janeiro e fez jornalista refém. Para a ministra Laurita Vaz, o processo tem elementos que indicam o grau de periculosidade dele. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que seja cumprida a decisão do presidente Dias Toffoli para que seja formada uma nova comissão na Assembleia Legislativa para analisar o processo de impeachment contra o governador do Rio, Wilson Witzel. O ministro foi sorteado para ser o novo relator da ação que tramita no STF. Ele assume a posição depois de o ministro Luiz Fux se declarar impedido de analisar o caso. No despacho, Alexandre de Moraes determinou que se cumpra a decisão do presidente ministro Dias Toffoli proferida durante o plantão judiciário, para que a Assembleia Legislativa do Rio crie uma nova comissão especial para analisar o processo de impeachment contra Witzel. Desta vez, observando a proporcionalidade de representação dos partidos políticos e blocos parlamentares. A determinação atende pedido da defesa do governador. O relator ainda determinou que seja dada vista ao processo por 5 dias para que a Procuradoria-Geral da República emita um parecer sobre o tema. Wilson Witzel é investigado por supostas fraudes em contratos na área da saúde durante a pandemia do novo coronavírus. A Alerj ainda não se manifestou sobre a sentença. O plenário virtual do STF concluiu nesta semana o julgamento de cerca de 400 processos nas turmas e no plenário da Corte. Gisele Reis, consultora da TV Justiça, traz para a gente decisões importantes envolvendo direito tributário e concurso público. Vamos ver. Na última sessão do plenário virtual, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que o tempo de cursos de pós-graduação é válido para comprovação de atividade jurídica em concursos para a magistratura e para o Ministério Público. Para ingressar na carreira de juiz ou de promotor de justiça, é preciso comprovar 3 anos de prática de atividade jurídica, que é aquela exercida com exclusividade por bacharel em direito, como, por exemplo, o exercício da advocacia, o exercício da função de conciliador junto a tribunais de justiça ou de cargo público que exija a utilização preponderante de conhecimento jurídico. Esse prazo é uma exigência constitucional e foi instituído pela reforma do Judiciário com a Emenda Constitucional 45 de 2004. A OAB questionava a validade de resoluções do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público sobre o assunto. Prevaleceu o voto do ministro Edson Fachin. Para ele, um candidato a concurso que tenha concluído sua pós-graduação com sucesso terá adquirido um conhecimento que extrapola os limites curriculares da graduação em Direito. Em um outro caso, o STF também declarou inconstitucional a contribuição patronal sobre salário maternidade. A grande discussão era saber se o salário maternidade poderia ou não ser considerado como remuneração para fins de tributação, pois no período em que o recebe, a empregada está afastada do trabalho. O ministro Luiz Roberto Barroso, que é o relator do caso, ao se manifestar, destacou que a Constituição Federal e a lei prevêem como base de cálculo da contribuição previdenciária os valores que são pagos como contraprestação a trabalho ou serviço prestado ao empregador, à empresa e entidade equiparada.
Para ele, no caso de licença maternidade, a trabalhadora se afasta das suas atividades e deixa de prestar o serviço e de receber salários do empregado. O ministro destacou que a parcela não é contra a prestação ao trabalho e, por isso, não pode compor a base de cálculo do tributo sobre a folha salarial. Ele foi seguido pela maioria dos ministros do STF. Essa decisão do Supremo era bastante aguardada e ela servirá de parâmetro para a solução de aproximadamente 7.000 processos semelhantes que estavam suspensos. A conduta de um juiz do Maranhão será apurada pelo Conselho Nacional de Justiça. Ele fez ataques em um programa de televisão após decisão do CNJ que confirmou liminar que o proíbe de participar de lives onde são debatidos assuntos político-partidários. As supostas acusações teriam sido feitas pelo juiz Douglas de Melo Martins, do Tribunal de Justiça do Maranhão, no mês passado, ao saber que o plenário do Conselho Nacional de Justiça manteve a decisão de proibir a participação do magistrado em programas com temas político-partidários. Segundo o ofício pedindo a abertura do processo administrativo disciplinar, entregue por 3 conselheiros do CNJ ao Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, há indícios de insubordinação à decisão do CNJ. Os conselheiros afirmam ainda que o juiz teria feito grosseiros ataques à honra contra o ministro Dias Toffoli, presidente do CNJ e do STF, e a decisão do plenário do Conselho, além de buscar exposição midiática. A Corregedoria Nacional de Justiça abriu reclamação disciplinar para apurar a conduta do juiz. Segundo o ministro Humberto Martins, as declarações feitas pelo magistrado podem violar o Código de Ética da Magistratura. O juiz tem 15 dias para apresentar defesa prévia. A ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, negou a liberdade de homem que invadiu a sede da Rede Globo no Rio de Janeiro e fez jornalista refém. As informações com Marina Campos. O pedido de liberdade a Thomas Ranier Francisco Rosa foi feito pela Defensoria Pública. Thomas foi preso em flagrante em junho depois de ter invadido a sede da Rede Globo no Rio de Janeiro. Com uma faca, ele fez uma jornalista refém. De acordo com o processo, durante a ação, o invasor praticava atos libidinosos e falava palavras obscenas para a vítima. Por isso, a conduta foi classificada como sequestro praticado com fins libidinosos. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro já tinha negado um pedido de habeas corpus. No novo pedido, desta vez ao STJ, a Defensoria alegou que Thomas foi à sede da emissora com o objetivo de parabenizar a apresentadora Renata Vasconcelos por seu aniversário. E assim que viu a jornalista, largou a refém. No entanto, para a ministra Laurita Vaz, o processo tem elementos que indicam o grau de periculosidade dele, demonstrado principalmente pelo tipo de conduta. Um crime premeditado e praticado em local frequentado por diversas pessoas, revelando audácia e ousadia do investigado. Por isso, o pedido de liberdade foi negado. O mérito do habeas corpus ainda será julgado pela 6ª turma. No próximo bloco, começa hoje novo julgamento pelo plenário virtual do Tribunal Superior Eleitoral com 23 processos na pauta. Os detalhes em instantes. Nesses 32 anos de Constituição, nós temos muito o que comemorar, mas também temos que fazer dessa ocasião uma oportunidade para refletirmos como os direitos e garantias nela estabelecidos podem ser protegidos, cada vez mais garantidos e concretizados. Hoje, o Tribunal Superior Eleitoral realiza mais uma sessão do plenário virtual. 23 processos estão previstos na pauta. A sessão de julgamento por meio eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral começa nesta sexta-feira e segue até o dia 13 de agosto. Na pauta estão previstos 23 processos, entre agravos de instrumento, mandados de segurança e recursos especiais eleitorais. O plenário virtual do TSE foi instituído pelos ministros da Corte Eleitoral em novembro de 2019, por meio da Resolução 23.598. E se propõe a trazer mais agilidade na tramitação dos processos. Ele se presta, inicialmente, a um julgamento de processos onde já há um entendimento dos ministros do tribunal acerca daquele
assunto. É uma sessão que ela tem uma duração mais longa do que a sessão por videoconferência, que é o retrato da chamada antiga sessão presencial, e que certamente daqui a pouco vai voltar a ser presencial. O plenário virtual começa sempre em uma sexta-feira e tem uma duração diferente em relação à das sessões presenciais, que desde o início da pandemia do novo coronavírus ocorrem por meio de videoconferência. O relator do processo disponibiliza no sistema a proposta de decisão com a ementa, o relatório e o voto. Os demais ministros têm 7 dias para analisar a matéria e votar. Cada magistrado do seu próprio gabinete ou, nesse tempo de isolamento, da própria casa. Com o advento da pandemia, em março, e antes que fosse criada a sessão por videoconferência, foram admitidos também no plenário virtual alguns atos próprios da sessão presencial, como a própria sustentação oral, desde que encaminhada de forma escrita pelo advogado ou pelo próprio Ministério Público. Os processos das sessões de julgamento por meio eletrônico ficam disponíveis no portal do TSE. A pauta deve ser pré-definida com 5 dias de antecedência. A live Educação para a Cidadania vai ser hoje, a partir das 3 horas da tarde. O presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, vai debater o tema com a representante da Unesco Brasil, Marlô Vanuleto, e a presidente executiva do movimento Todos pela Educação, Priscila Cruz. A mediação vai ser feita pela presidente do Instituto Palavra Aberta, Patrícia Blanco. Quem quiser acompanhar o debate pelo YouTube, é só acessar o canal da Justiça Eleitoral ou o Educamídia. Já no Facebook, pelo perfil Palavra Aberta e da Unesco Brasil. Veja a seguir os avanços na proteção das mulheres com a Lei Maria da Penha, que hoje completa 14 anos. A Constituição Federal é o nosso principal pacto. Ela é a nossa garantia de civilidade. No direito imobiliário, assim como nos demais, ela é a nossa base, a linha mestra de toda a legislação infraconstitucional. Hoje, a Lei Maria da Penha completa 14 anos. Nesse período, foram criados diversos mecanismos de defesa contra a violência doméstica e de proteção à mulher. Graças à legislação, as agressões verbais, físicas e até mesmo as psicológicas viraram crime. O tom de voz alterado, o xingamento, podem ser o início de uma sequência de agressões contra a mulher. Uma violência que, na maioria das vezes, acontece dentro de casa e pelo companheiro. E essa violência, que pode ser física, moral, psicológica, sexual e até mesmo patrimonial, só virou crime em razão do gênero em 2006, com a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha fez com que as agressões deixassem de ser de menor potencial ofensivo, com pena de pagamento de multa e de cestas básicas pelo ofensor, e passassem a ser crimes, punidos com prisão. A lei não tem apenas caráter punitivo, mas também preventivo e assistencial para a mulher e os filhos. Antes da lei entrar em vigor, do registro policial até uma resposta do Estado, havia uma demora muito grande e a mulher ficava à mercê do ofensor. Agora não. No momento do registro na autoridade policial, alguns instrumentos podem ser adotados pela autoridade policial. A exemplo do recolhimento a casa-abrigo, a exemplo da medida protetiva. Com o isolamento social por causa da pandemia, o número de casos de agressões contra mulheres aumentou. Segundo o Ministério dos Direitos Humanos, em abril, as denúncias cresceram 37,6% em relação ao mesmo período do ano passado. E nos 2 últimos meses, foram registrados 22% a mais de mortes de mulheres que em 2019. É uma coisa um pouco óbvia, considerando que os ofensores estão exatamente com as vítimas dentro de casa. E isso continua tendo xingamentos, eles são aumentados. Com relação aos afazeres domésticos, o homem está dentro de casa. E também tem a questão da agressão com relação às suas proles. Então, é muito importante que a sociedade tenha conhecimento da sua responsabilidade nesse momento que a gente está atravessando, de tanta fraternidade, de tanta empatia ao próximo, de tanta ajuda mútua.
A questão de você denunciar algum barulho ou a suspeita de não precisa se identificar, ela é uma coisa muito importante para prevenir a questão da violência doméstica. A denúncia é a arma mais importante na luta contra a violência doméstica, onde a mulher é a principal vítima. Desde abril, na capital do país, por exemplo, os síndicos de condomínios são obrigados a denunciar à polícia em um prazo de 24 horas. Caso contrário, podem pagar multa, que varia entre R$500 e R$10.000. Alguns sites de lojas como esse inseriram links para que a vítima possa fazer contato direto com as autoridades e pedir socorro sem chamar a atenção do agressor. E no início da pandemia, o Conselho Nacional de Justiça e a Associação dos Magistrados Brasileiros lançaram a campanha Sinal Vermelho para a Violência Doméstica. A mulher pode fazer um X na palma da mão e mostrar a um funcionário de uma das 10.000 farmácias e drogarias do país parceiras, para que ele denuncie. O X vermelho significa eu sou uma vítima e peço socorro. Ainda continuo querendo uma resposta criteriosa, mas não diplomática, objetiva, mas não pragmática, urgente, mas com planejamento estratégico sobre quais perspectivas os gestores estão planejando para nos retirar do 5º lugar no ranking dos países que mais tolera a violência doméstica e familiar contra a mulher. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, disse hoje que a pandemia do novo coronavírus escancarou as desigualdades sociais brasileiras, entre elas a discriminação contra mulheres. A ministra participou de um webinar organizado pela Comissão da Mulher Advogada, da OAB Nacional, em homenagem aos 14 anos da Lei Maria da Penha. A ministra Carmen Lúcia foi convidada para falar na abertura do encontro sobre a Política Nacional de Incentivo à Participação Feminina no Poder Judiciário, estabelecida pela Resolução 255 do Conselho Nacional de Justiça. A resolução foi aprovada em 2018, quando a ministra presidia o Conselho. Carmen Lúcia destacou que a adoção de medidas para igualar a atuação da mulher na justiça e em todas as carreiras deve ser uma preocupação constante e de todos, inclusive dos homens. A questão da discriminação, do preconceito contra a mulher, não é um problema da mulher. É também um problema da mulher, mas toda a sociedade sofre. Uma pesquisa da Associação dos Magistrados Brasileiros mostra que no judiciário menos de 37% dos juízes de primeiro grau são mulheres. Na segunda instância, a representatividade é ainda menor, 21%, e no Ministério Público, 39%. Na advocacia, as mulheres são maioria em 10 estados brasileiros, mas não chegam a cargos de chefia. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, reconheceu que ainda é preciso buscar medidas para estimular o reconhecimento da atuação feminina entre os advogados. A carreira pública ela possibilita isso de forma mais clara. Na carreira privada, o preconceito muitas vezes é subterrâneo, né? Ele é escondido, ele se manifesta em formas, em códigos. A presidente da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica, Manuela Gonçalves, citou mulheres que comandaram tribunais superiores, como a própria ministra Carmen Lúcia, que foi presidente do Supremo Tribunal Federal. Esta é a prova inequívoca de que temos capacidade, temos competência e preparo para comandar. Falta muito ainda para alcançarmos a igualdade, mas chegaremos lá. A questão da violência contra a mulher também foi lembrada. A presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada, Daniela Borges, destacou que o Brasil ainda é um dos países que mais agride suas mulheres. O Brasil é o 5º país do mundo em maior número de feminicídios e a violência de gênero, a violência doméstica e familiar contra a mulher é a ponta do iceberg de uma realidade de desigualdade de gênero. A ministra Carmen Lúcia acrescentou que esse quadro de violência ficou ainda pior com a pandemia do coronavírus. Ela lembrou que o número de denúncias de agressão contra mulheres subiu 30% durante o isolamento social. Esta pandemia escancarou as desigualdades. No caso específico de que estamos a tratar, no caso dos direitos da mulher, um dos pontos que ficou escancarado foi o aumento da violência doméstica. A ministra também aproveitou para lamentar o momento triste por que passa o país. Ela afirmou que esta sexta-feira, que deveria ser um dia apenas para reflexão sobre a situação da mulher,
É também um dia marcado pela morte de quase 100 mil brasileiros por causa da pandemia. Muitas dessas mortes, segundo a ministra, poderiam ter sido evitadas. É uma tragédia brasileira este número de mortos. Tudo isso se agrava, no caso brasileiro, por uma crise política, por uma crise financeira, por uma crise econômica, que atinge, como está atingindo em todos os lugares, chegando a uma crise humanitária. Pornografia infantil é crime. O Estatuto da Criança e do Adolescente protege menores de idade desse tipo de violação. Desde 2015, o STF entende que compete à Justiça Federal julgar ações assim, delitos como este, cometidos pela internet. Tudo agora gira em torno do mundo digital. Em um toque você entra em outro universo. Isso sem falar no encanto das redes sociais. Mas o que diverte também facilita o acesso de predadores a imagens de crianças. Muitos se aproximam para conquistar a confiança e assim atacar. O Código Penal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, estabelece que armazenar material de pornografia infantil é crime e tem pena de 1 a 4 anos de prisão. Para quem compartilha, a pena é de 3 a 6 anos de prisão. Produzir esse tipo de material também implica sanções, com penas de 4 a 8 anos de prisão. Por isso, ao primeiro sinal de alerta, denuncie. A SaferNet, entidade de defesa dos direitos humanos na internet, no Brasil, registrou aumento de 108% nas denúncias de pornografia infantil durante a pandemia do novo coronavírus. Só no mês de abril foram quase 10 mil registros. Por isso, esse tipo de crime está cada vez mais na mira das autoridades. Só para se ter uma ideia, no Rio de Janeiro, apenas em julho, mês em que o ECA completou 30 anos, 4 homens foram presos por pornografia infantil. No Distrito Federal, recentemente, a Polícia Civil fez 2 operações. Em uma delas, 5 homens foram presos por pornografia infantil. Um dos detidos é militar do Exército. Na outra, a polícia prendeu um homem que fez pelo menos 60 vítimas. De acordo com as investigações, o homem utilizava 2 perfis falsos em redes sociais para atrair os adolescentes entre 11 e 14 anos do sexo masculino. Ele iniciava conversas via aplicativo de mensagem, WhatsApp, e começava a trocar com essas vítimas arquivos contendo nudez e pornografia infanto-juvenil. Caso as vítimas se negassem a cumprir o que o autor pedia, ele ameaçava divulgar, vazar todo o arquivo que ela já tinha mandado em grande escala. Em 30 anos de Estatuto da Criança e do Adolescente, o Supremo Tribunal Federal analisou diversos casos em que houve manifesta provocação aos princípios definidos pela lei. E o crime de pornografia infantil também entrou na pauta. Em 2015, em um julgamento de um recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, o Supremo entendeu que as condutas são crimes que o Brasil, por meio de tratado internacional, se comprometeu a reprimir. A maioria decidiu que compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes relacionados à pornografia infantil por meio da rede mundial de computadores. No julgamento de apelação, assentou a competência da Justiça Federal para processar e julgar causa versando a prática do crime de publicação de imagens com conteúdo pornográfico envolvendo adolescente, ECA, artigo 241. Isso pela internet, por meio da internet, a divulgação. Afirmou que a inserção de fotos na rede mundial permite a publicação instantânea e a visualização de qualquer lugar, no Brasil ou no estrangeiro. Proclamou estar-se diante de crime previsto na Convenção sobre os Direitos da Criança, da qual o Brasil é signatário, o que atrairia a competência para a Justiça Federal nos termos do artigo 109, inciso 5º. Mas o perigo está aí rondando o tempo todo. A dica principal aos pais irresponsáveis é controlar sempre o acesso de crianças e adolescentes ao computador. Apesar da competência para esse tipo de crime ser fixada realmente pela Justiça Federal, nada impede que, mesmo nessas situações de crimes praticados de pornografia por meio da rede mundial de computadores, que a Polícia Civil também possa investigar. Sendo feita a investigação, ela remete essa investigação para a Justiça Federal para que lá, sim, prossiga a questão do processo de julgamento desse tipo de infração penal.
O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma ótima tarde para você e um excelente fim de semana. Tchau!